Dá para dizer um glória a Deus de máscara mesmo ou não? É isso aí, amém, glória a Deus. Palavra de Deus está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Um texto que eu tenho certeza você já viu, já leu. Eu já preguei isso aqui acho que centenas de vezes. Mas existem umas verdades dentro desse tema, Deus de milagres, que eu queria compartilhar com você, porque Deus vai incendiar teu coração, incendiar de novo a tua esperança, a tua fé. E eu quero profetizar, ser profeta de Deus em cima desse altar, que Deus vai operar milagres na sua vida. Deus faz ainda nos dias de hoje, amém? Olha aí o que diz Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamam-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Diga comigo, repita essa frase comigo após mim. Diga assim: imediatamente. Diga de novo essa frase: imediatamente. Diga para quem está do seu lado, olha para ele e diga: o milagre foi imediatamente. Queridos, Deus, você sabe, você conhece esse texto. O Bartimeu, a palavra bar aqui do grego, ela significa filho. Não tem o nome dele, esse cego não se chamava Bartimeu. Está dizendo que ele era filho do Timeu. Não tem nome, mas tem referência de que ele era um cego, e que ele estava à beira do caminho esmolando, como era o costume de muitos outros cegos, paralíticos e aleijados. Na verdade, diz estudiosos que naquela época uma das mais frequentes enfermidades das pessoas era problema de visão. Acredite, se você quiser ou não, uma das mais comuns enfermidades, talvez porque não tinha os recursos que tem hoje, como catarata, muitos outros recursos que a gente corrige visão assim de uma forma tão simples, indo no oftalmo, fazendo um procedimento, usando óculos. Naquela época acho que nem óculos não tinha. Então uma boa parte da deficiência era a cegueira. Chega-se a dizer que 40% da população naquela época tinha um problema sério de visão, ao ponto de quase não conseguir enxergar. Por exemplo, eu poderia fazer parte desse grupo se não tivesse esse recursinho aqui, o abençoado, né? Recursinho abençoado que fizeram aqui, que eu consigo ler. Ainda bem que no iPad aqui vocês não percebem, mas às vezes eu estou sem óculos, eu uso ele, porque às vezes eu esqueço o óculos, só dá uma pinçada e fazer assim, ó, que a letra fica desse tamanho aqui. Mas é aquelas bíblias de papel, irmão, não dá para ler. E naquela época, a grande maioria das pessoas sofria de um dos grandes males, era a visão. A Bíblia fala que Jesus curou muitos cegos foram curados. É comum você ler o Evangelho e ver que muitos cegos eram curados. Os cegos, eles eram curados sempre que Jesus passava. Bartimeu era um homem, ele era o filho de um homem conhecido, o filho do Timeu. Todo mundo conhecia aquele ceguinho. É o ceguinho, o filho do Timeu. Ele era cego de nascença, ele tinha uma deficiência. A vida de um cego é uma vida condenada a mendigância daquela época. Hoje não. Hoje os recursos de braille para um cego e outros recursos dão para um cego a condição de vida, de qualidade de vida, às vezes até tão normal quanto a daquele que enxerga.
Hoje existe oportunidade de emprego para os cegos, mas naquela época não. O cego naquela época ele era condicionado à mendigância. Dificilmente você viria um cego trabalhando. E até nos dias de hoje é difícil. Por mais que ainda por mais que o campo esteja mais aberto nos dias de hoje, mas é difícil você ver um cego atuando, por exemplo, como médico. Pode ser, não sei. Mas um cirurgião, como pode um cego cirurgião? Como pode, advogado sim, pode advogar, mas como pode algumas profissões que exigem da visão? Então o cego por si só, ele acabava ficando meio que limitado, principalmente naquela época. O cego ele era alguém aquém da sociedade, alguém que ficava à beira do caminho, que ficava largado aos cantos. E não era um cego só que tinha. Se você ler a história, perceber, você vai ver que na porta da igreja de Jerusalém, por exemplo, aglomeravam-se de pedintes, assim como tem no viaduto do Chá, como tem na Praça da Sé, porque o fluxo de pessoas é muito grande, e a chance de conseguir uma esmola, uma moeda também era muito mais fácil. Então o primeiro ponto que eu queria que você pegasse aqui é que esse cego não estava sozinho ali. Existiam outros cegos, outros paralíticos, outros deficientes, que também esperavam uma esmola. Mas o texto diz que o filho do Timeu, o Bartimeu, ele ouviu que Jesus vinha vindo. Ele estava no meio de tantos outros necessitados, mas ele percebeu, ele ouviu que Jesus de Nazaré vinha passando. Quem sabe ele já tinha ouvido falar desse Jesus que curava, que operava milagre. Ele ouve que Jesus vem vindo, e nasce no coração desse homem, desse cego, algumas coisas, algumas características que eu queria compartilhar com você hoje, para que eu e você possamos viver, de fato, milagres em nossas vidas, para que Deus possa agir. Sabe, querido, Deus ele nunca age sozinho por agir, é muito difícil. Você vai ver sempre Deus esperando algo de nós. Deus ele trabalha em parceria com o homem, Deus ele trabalha em sociedade. Deus ele quer pegar na sua mão para junto com você operar um milagre na sua vida. Deus ele não quer simplesmente fazer, mas ele quer fazer junto com você. Pegou a diferença aí ou não? Eu vou repetir: Deus não quer simplesmente fazer, Ele quer fazer junto com você. Que coisa linda! O questionamento de muitos céticos nos nossos dias, e até ateus, é: por que o mundo está desse jeito? Por que tanta doença? Por que Deus não cura? Por que tanta gente morreu disso ou daquilo? Os porquês, na verdade, quem vai explicar é Deus. Mas uma coisa eu te garanto: uma das razões pelo qual nós não vivemos tantos milagres como aquele povo vivia antes, é ficar sentado esperando Deus fazer, quando Ele quer que a gente se levante para segurar na mão dEle e operar o milagre junto com Ele. Deus usa a pessoa para curar pessoas. Quando Ele estava aqui na terra, quando Jesus estava aqui na terra, Ele estava andando com os discípulos e ensinava, como Ele fez a cura desse cego. Mas Ele estava ensinando os discípulos, dizendo para Ele: um dia eu vou embora, e vocês vão continuar, e vão dar sequência. E não é porque eu fui embora que o milagre não vai acontecer. Se vocês creem naquilo que vocês estão vendo eu fazer, vocês não vão só operar as obras que vocês viram eu fazer, mas vão fazer obras ainda maiores do que essa que eu tenho feito. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Vocêzinho, meu irmão, vocêzinha, minha irmã, você pode fazer, sobre o comando de uma palavra de Deus, milagres mais poderosos do que aqueles que a Bíblia registra que Jesus já fez nessa terra. Você pode. Deus nos delegou essa autoridade. Um dia Ele disse aos seus discípulos: agora vocês vão, preguem, cure os enfermos e expulse os demônios. Foi assim ou não foi? Estuda a palavra e você vai ver que aqui é imperativo.
vocês vão fazer. Vai e cure os enfermos. Não é vai, Senhor, se for da sua vontade. Senhor, quem sabe o Senhor não está fazendo nada agora e possa curar esse irmão. Vai e expulse os demônios e anuncie que o reino de Deus está próximo. Sabe que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que há uma autoridade. Põe a sua mão direita para frente assim. Você que está em casa, estende a tua mão assim, se você crê. Há uma autoridade delegada que Deus colocou aí na sua mão, meu irmão. Que Deus colocou aí na sua mão, delegada para você. Que quando você levantar essa mão que você está estendendo aí, quando você levantar essa mão e disser em nome de Jesus, seja curado, a cura vai acontecer. Quando você levantar essa mão e estender essa mão para o endemoniado e dizer, saia em nome de Jesus, o demônio tem que te obedecer no nome daquele que te deu autoridade. Aleluia. É imperativo. Vai e expulsa o demônio e anuncie que o reino de Deus está perto. Agora pega essa aí, Ricardo. Anuncie que o reino de Deus está próximo. Qual a impressão que dá? Estamos falando dos finais dos tempos. Jesus vai voltar. O reino de Deus está próximo. Não é disso não. Não é disso que Jesus está falando, dos finais dos tempos. O reino de Deus está próximo. Sabe onde está o reino de Deus? Sabe onde está o reino de Deus? Bate a mão no teu peito assim, ó. Não bate com muita força não, só põe a mão assim e diga, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Deus atua, Ele mora, Ele habita dentro de nós. Então eu vou chegando perto do enfermo, o enfermo está lá. Vão lá e anuncie que o reino de Deus está próximo. Diga para eles que o reino de Deus está chegando. Diga para eles que o reino de Deus está próximo. Anuncie que o reino de Deus se aproximou, porque o reino de Deus está dentro de você. E então olhe para aquele enfermo, diga para aquela enfermidade, saia em nome de Jesus. Diga para aquele demônio, saia em nome de Jesus, porque o reino de Deus, irmãos, está dentro de nós. Há uma autoridade que Deus colocou na nossa mão, que nós devemos usar, que nós devemos levantar para declarar o milagre sobre a nossa vida. Quer praticar isso? Só se você crer. Se você não crer, você não precisa fazer. Coloca a sua mão direita em cima da sua cabeça e diga assim, eu profetizo sobre a minha vida o milagre de Deus. Eu libero sobre a minha vida a bênção de Deus. Pensa, se você tem um familiar agora que não pode estar com a mão na cabeça dele, que seja transferida através da sua, diga, eu declaro sobre a vida do meu ente querido. Diga aí o nome dele, a cura, a restauração, a unção, o milagre do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitas vezes não vivemos milagre? Aí, ó, já está quase 9h15, irmão. Quem que prega desse jeito? Não entrei nem no primeiro tópico. O que nasceu no coração daquele cego? O que aquele cego tinha que os demais que estavam do lado dele tinham? Você se lembra da introdução que eu disse? Que haviam muitos cegos, paralíticos. Não estava só ele lá, Franci. Não era um cego isolado. Tinha um monte de outro ceguinho lá. Só que esse cara começou a gritar, irmão. Ele começou a incomodar. Porque crente quando quer milagre, ele incomoda. O cristão quando quer milagre, ele vai incomodar vizinho, ele incomoda o inferno, ele incomoda as pessoas que estão do lado. Ele começa a incomodar. Ele ora de madrugada, ele ora de dia, ele ora de noite, ele ora no trabalho, ele grita, ele clama, ele faz jejum, ele faz um monte de coisa que incomoda. E esse ceguinho começou a gritar, ei, Jesus, ele é cego, irmão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele gritava desse jeito? Porque havia dentro do coração dele algo que precisa ter no nosso, que nós não podemos deixar morrer: a expectativa e a esperança de que existe um Deus que faz milagre, independente da situação que nós estamos vivendo. Uma expectativa que nós não podemos deixar morrer. Aleluia. Bartimeu tinha no coração dele a certeza, a esperança. Com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. A notícia corria, irmão. A notícia corre rápido. Agora,
Você imagina se fosse nos nossos... Quer ver que a notícia corre rápido? Um dia Jesus prega, pega o pessoal, o time dele, os discípulos, põe num barco e fala: agora nós vamos descansar, vamos para uma praia. Está indo descansar. Os discípulos falam: uxa, até que enfim, né? Uma pausinha para o churrasco. Vamos para uma praia deserta. Quando vai se aproximando da praia, já tinha uma multidão esperando. Irmão, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha fax, não tinha telégrafo, não tinha nada que era da época de vocês aí, essas coisas. Eu sou mais atual, assim, da época do WhatsApp, mas essas coisas não tinha nada. E o povo ficava sabendo, porque a notícia corria. Você imagina nos dias de hoje? Você imagina naquela ocasião, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Facebook, bombando de informação. Não tinha isso, mas a notícia de Jesus corria. E aquele homem, o filho do Timeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele não está vendo. Ele não está vendo, mas ele está ouvindo que Jesus está aproximando. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Se você não está conseguindo ver, opere a sua fé com aquilo que você consegue fazer. Você está entendendo? Se você não está conseguindo orar, opera a tua fé chorando. Se você não tem mais lágrima para chorar, opera a tua fé sorrindo. Mas usa o que você tem, usa o que você sabe fazer. Se não está conseguindo ver, usa aquilo que você tem para receber aquilo que você ainda não tem. Aleluia. Usa o que você tem para que Deus faça um milagre na sua vida e você receba aquilo que você ainda não tem. O cego não podia ver, mas ele podia. O que ele podia, irmãos? Ele podia ouvir. E ele ouve Jesus, a expectativa dele começa. Imagina o coração dele. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. O coração dele batendo. Eita, Jesus está vindo. Jesus, onde ele está? Onde ele está? Meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. A expectativa, a esperança do milagre não pode morrer dentro de nós. A esperança de uma família restaurada, a esperança da certeza de que Deus está nos ouvindo, que Deus está vendo a nossa razão, a nossa causa, a nossa família. Nós não podemos deixar morrer. Nós temos que continuar alimentando essa fé, alimentando essa esperança. Os outros cegos, irmãos, talvez falou: ô filho do Timeu, cala a boca, rapaz. Mas havia no coração dele uma expectativa. Muitos milagres não acontecem hoje porque nós, por incrível que pareça, irmão, por gentileza, eu não quero atacar você. Estou compartilhando o que o Espírito está falando no meu coração. Talvez nem seja o seu caso, eu espero que não seja. Mas muitos milagres de Deus não acontecem na nossa vida porque por mais que conhecemos a palavra, deixamos de crer que um Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Parece que a gente não acredita. Sabe por quê? Quer uma prova disso? Quantas vezes você tomou iniciativa própria? Quantas vezes você agiu sem perguntar para Ele? Quantas vezes você fez sem saber se era a vontade dEle? Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, com amor e carinho, eu quero te falar, não estou batendo em você, mas pelo amor de Deus, às vezes as nossas atitudes chamam a Deus de incompetente. Tem que ter uma expectativa aqui dizendo: Deus, o Senhor é o cara, é o Senhor que controla, o Senhor que opera. Eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não consigo ver, eu olho, mas não vejo. É difícil, irmão, quando você olha e não vê um sinal. É difícil quando você olha esperando um milagre e não vê Deus agir. Parece que o céu está de bronze, está uma laje em cima, parece que está tudo fechado, parece que está tudo largado. Mas Deus te trouxe aqui, te pôs nessa live para dizer: continua com essa esperança dentro do seu coração. Deus te trouxe aqui para incendiar o teu coração de fé, incendiar o teu coração de esperança, para dizer para você: eu continuo no controle, eu estou agindo. Continua clamando, continua gritando. Não aceite palavras contrárias.
Muitos cegos ao seu redor vão dizer para você: não tem jeito não. Muitos cegos ao seu redor vão dizer: para de gritar, está orando errado, está pedindo errado, para com isso, muda o tom dessa conversa. Vai incomodar até os discípulos de Jesus. Até crente, irmão, estava dizendo para o cego: ei, para de gritar, está incomodando o mestre. Até os irmãos da fé vão dizer para você: abandona, para, porque não tem mais jeito. Em 1995, toda a minha família, com exceção da minha mãe, todos esses cegos disseram: larga a mão. As irmãs da minha mãe olharam para minha mãe e disseram assim: deixa esse menino para lá, ele vai morrer e você vai morrer junto. Hoje é muito comum ter plano funerário, né, irmãos? É muito comum hoje, né? Sim ou não? Naquela época não era não ter plano funerário. Misericórdia, irmão. Batia alguém vendendo plano funerário lá, você fala assim: Jesus, misericórdia, sai daqui, tacar a pedra, vai vender plano funerário. Comprar caixão, irmão, misericórdia. Hoje é comum, é bom, faz parte. Quem já, né, teve a necessidade de usar. Mas uma das minhas tias, meu pai estava aí na live, ele está aí ainda? Comenta aí, pai. O pai está me vendo aí. Espero que minha tia não esteja me vendo. Mas uma delas naquela época, isso há 27 anos atrás, falou para minha mãe assim: ó, eu já fiz um plano funerário para o Júlio. Por quê? Porque eu era cheirador de cocaína, fumador de crack, andava com um revólver na cinta, roubava e estava morrendo. Saía de casa numa quinta-feira e voltava na terça-feira, sem piscar o olho, cocaína até na tampa. Faz 27 anos isso. Eu não sei se ela ainda está pagando o plano funerário, mas se tiver, já gastou um bom dinheiro. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que até os de perto, que até os crentes, muitas vezes vai olhar para mim, vai olhar para você, vai falar assim: não tem jeito, abandona, mete o pé nesse seu marido, separa mesmo, acaba com tudo, joga fora, abandona seu filho, não tem mais jeito. E Deus te trouxe aqui para te dizer o contrário. Eu estou acendendo a esperança e a fé no teu coração, porque para todos aqueles que é impossível, eu me levanto, me coloco de pé no trono, e uma palavra, um gesto, um sopro meu é o suficiente para fazer todos esses outros morderem a língua. Aleluia. Meu Deus, expectativa. Havia uma expectativa. Diga comigo, expectativa. Diga esperança. 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 Expectativa. Continue crendo. Continue tendo esperança. Não deixe nada tirar a esperança do seu coração. Dá tempo de falar o segundo ponto. Eu vou compartilhar esse segundo ponto com você, e nós vamos fechando a palavra. Aquele homem gritou porque ele tinha uma expectativa. Eu não sei por que você veio nesse culto hoje, irmão. Talvez você veio porque você é crente, você gosta de estar, mas você prestou atenção no tema das nossas quartas-feiras? Nós estamos buscando isso aqui, ó. E tem milagre de Deus dentro dessa igreja aqui, ó, que aconteceu na primeira quarta-feira. Está aqui dentro. Porque nós cremos num Deus que faz milagre. Olha aqui para mim. Pode sim. Tem jeito sim. Você veio buscar uma resposta, escuta. Pode sim. Tem jeito sim.
É possível sim. Pastor, mas está muito grave para você. Pastor, mas a situação é difícil. Sim, para nós humanos. Mas Deus está dizendo para você: tem jeito sim, eu posso, eu faço. O que eu quero é que você continue tendo esperança, que você continue tendo uma expectativa. Use aquilo que você tem, que eu vou te dar aquilo que você não tem. Use a sua fé, use, lute. Quando todos da minha família disseram: abandona, a única que sobrou foi minha mãe. Eu não fechei esse testemunho, né? Eu me lembro de, aos 18 para 19 anos, pesando 57 quilos, depois de 3, 4 dias virado na noite, deitado na minha cama, desmaiado. Eu me lembro muitas vezes de acordar assustado à noite, sei lá se era de noite, se era de dia, tinha perdido, mas a luz apagada, e a minha mãezinha ajoelhada, com as mãos em cima de mim, e ela dizia: enquanto vida tinha, eu conseguia contar suas costelas, filho, de tão magrelo que você era, pele e osso. E baixinho, muitas vezes eu acordava, percebia ela ali, fingia que estava dormindo, e ouvia ela: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu filho. Eu não perdi a minha fé, eu continuo acreditando, eu continuo crendo que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor vai levantar o meu filho, e que ele ainda será motivo de muito orgulho em cima dessa terra. Quantas vezes você sozinho, com as suas lágrimas caindo, você chorou e achou que ninguém viu, que ninguém ouviu, e Deus estava lá, bem do seu ladinho, chorando com você. Você sabia que Deus chora? Nós somos a imagem e semelhança dele. Se nós temos sentimentos de tristeza, Deus também se entristece. E quando, acredite, quando nós estamos tristes, chorando, por mais sozinho que pareça ser que estamos, lá está o nosso Jesus, o Deus de milagres. Você não está vendo, mas Ele está chorando lá do seu lado. Ah, irmão, incendeie essa expectativa no seu coração, continua crendo. Faça como Abraão, creia contra a esperança. Creia contra a esperança. Creia, repreenda as palavras negativas, repreenda o impossível. E a segunda coisa que eu vejo nesse cego, que eu compartilho com você hoje, para a gente fechar a mensagem, para respeitar o horário com você, é que além da expectativa, ele teve uma iniciativa. Ele teve uma iniciativa. Ele guardou uma expectativa, mas ele tinha uma expectativa. Interessante que se Bartimeu fosse uma daquelas pessoas acomodadas, que estivesse por ali perguntando: se Deus pudesse vir me ajudar, Deus sabe da minha situação, pobre de mim, eu não vou na igreja, não vou participar desses cultos de milagre, não. Deus conhece, se Ele quiser Ele vem até mim, Deus sabe. Ele poderia ter sido uma dessas pessoas. Deus pode levantar paralítico. Eu acho que o que Deus espera de nós muitas vezes é uma iniciativa da nossa parte. É uma iniciativa. Deus fica esperando a gente acender um paviozinho, sabe? Deus, Ele fica: vai filho, se levanta, faz alguma coisa, se move, se mexe, move alguma coisa, levanta, sai da inércia, toma coragem, se mexe. A iniciativa dEle. Não importa o que vão falar de você, irmão, não importa o que vão pensar, faz alguma coisa, se mexe. Ele gritou, ele gritava, o povo mandava ele parar, ele gritava mais alto. Ele gritava, ele teve uma iniciativa. Ele disse: eu vou até o fim, eu creio, eu vou me mexer, eu vou me levantar. Deus, Ele vê a gente ali chorando, Ele está com a gente. Muitas vezes
A solidão foi o seu melhor amigo nas madrugadas, e Deus estava ali, você não percebeu, mas Deus, Ele espera algo de nós. Eu arrisco dizer que talvez exista alguém, quem sabe dentro desse salão, que tinha tudo para não estar aqui hoje, quase que não veio, quase que não veio, quase não chegou, o desânimo, o trânsito, sei lá o que, quase que não ligou o computador, quase que não conectou na live, quase. Mas porque você teve uma iniciativa, Deus está movendo, Deus está movendo. Deus se mexe quando a gente se mexe. Quando a gente se mexe, lá se levanta Deus para se mexer. Deus espera uma iniciativa minha, uma iniciativa sua, uma iniciativa nossa. Quem sabe hoje é o dia que Deus marcou para operar o teu milagre. Esse texto que nós lemos aí, ó, de Marcos 10, fala que esse cego foi curado imediatamente. Diga comigo, imediatamente. Na hora. Puf, pá. A Bíblia diz que Jesus curou um outro cego cuspindo no chão. Já ouviu isso? Cuspiu no chão, fez lodo, esfregou, pá. O cego voltou a ver, se lavou lá no tanque, aquela coisa toda. Jesus curou um outro cego e falou: e aí, rapaz, está vendo? Ele falou: rapaz, estou vendo as pessoas como árvores, só vulto. Aí Jesus orou de novo, então ele passou a ver nitidamente. E Jesus curou muitos outros cegos. Eu quero dizer para você que Deus opera, e nesse caso que eu citei agora, Ele operou o mesmo milagre de formas diferentes. Foi o mesmo milagre. É que às vezes a gente está esperando Deus agir na minha vida como agiu na vida do vizinho. Deus libertou ele lá, então Ele vai libertar eu aqui, desse jeito. E a gente fica pondo a expectativa numa coisa, mas Deus está querendo tratar em outra. Talvez Deus não curou, não fez o milagre instantaneamente, porque é necessário que você caminhe até esse tanque de Siloé, porque Deus tem um propósito nessa caminhada. Quantos entendem a palavra? Mas que Deus cura, cura. Mas que todos os cegos que se aproximaram de Jesus saíram enxergando, saíram. Mas que todos aqueles que se aproximaram dele não foram para casa de mão vazia, isso não foram. Deus não falha, Jesus não falha, a palavra não falha, Ele nunca falhou e nunca falhará. Deus está dizendo para você: o dia do teu milagre é hoje. Toma posse, recebe, creia. Aleluia. É hoje, é hoje. Aleluia. Tinha mais uns 14 tópicos aqui, mas nós paramos por aqui. Vamos ficar de pé, porque eu respeito muito você, e eu creio que o que Deus queria entregar para você hoje está entregue. Duas coisas Deus te entregou hoje. Vamos continuar essa palavra quarta-feira que vem, se você não perde. Na vida desse cego nós aprendemos duas lições. Quantas lições hoje? Quantas, irmãos? Diga comigo: expectativa e iniciativa. Repita bem forte: expectativa e iniciativa. Duas chaves que ativou o milagre na vida daquele cego. Equipe de louvor, vem para cá. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu creio que se você, eu creio, irmão, o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do coração de Deus, que você saia daqui incendiado. Não, você não entendeu. Eu preguei só para 2 irmãos ali que disse amém, eu acho. O propósito de Deus é que você saia daqui nessa noite incendiado. Incendiado de esperança, incendiado de fé, incendiado da presença do Espírito Santo. Saia daqui cheio. Oh, cheio, como uma locomotiva. Você vai sair daqui, e se alguém quiser te dizer o contrário, você vai erguer essa tua voz profética, essa tua mão profética, e vai dizer:
sai da frente, Satanás, porque eu vou debaixo de uma palavra profética. Aleluia.